Nossas raízes contam histórias. O quanto somos grandes, fortes, acolhedores, corajosos. Somos feitos de gente, de céu, de sonhos, trabalho, de natureza exuberante. Nossa riqueza corre nos rios, nas estradas, nas salas de aula, nos corações. Nós somos sul-mato-grossenses. Nós somos Unigran. Excelente dia a todos. Sejam bem-vindos à 8ª edição do Despertar para o Trabalho do ano de 2022. Este programa é criado e desenvolvido pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados e são palestras mensais voltadas à capacitação de colaboradores do comércio, indústria e prestadores de serviço, sempre com temas de interesse dos profissionais, onde empresários e gestores de equipe estão convidados a participar. As palestras acontecem em formato híbrido. Os colaboradores das empresas associadas à sede, com maior índice de frequência nas palestras presenciais, concorrem ao prêmio Assiduidade. O prêmio foi criado com o incentivo de incentivar a capacitação de cada participante. Acesse o regulamento em nosso portal assededourados.com.br. Agradecemos às empresas associadas patrocinadoras do Despertar: Açotelha, Açoforte, Acesso Saúde, Unigran, Rádio TVMS. O evento de hoje é uma parceria com a empresa associada PDR Assessoria, com o tema A Importância da LGPD no Comércio e Empresas. Será conduzida por Eduarda Escobar, advogada, especialista em compliance, e Harriet Raffel, advogada, especialista em LGPD. As palestrantes são sócias fundadoras e assessoras da PDR. Fiquem agora com Eduarda e Harriet. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso nós estarmos aqui. Eu me chamo Eduarda, sou advogada, especialista em compliance e sou sócia fundadora da PDR Assessoria Empresarial, que é uma empresa criada por mim e pela Harriet aqui em Dourados. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Harriet Raffel. Muito bem apresentada pela colega, né? Sou advogada e especialista em LGPD. E junto com a Eduarda, nós formamos a PDR Assessoria Empresarial. E nosso objetivo é disseminar a cultura do compliance e da LGPD em toda Dourados e região do Mato Grosso do Sul. E com isso, nós trouxemos hoje o tema da LGPD, a importância para o comércio e para as indústrias, né? Por que é tão importante a gente conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, primeiramente, a gente precisa conhecer da lei. O que ela trata? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei geral mesmo, né? Porque ela não deixa de lado as outras leis que falam sobre proteção e privacidade, mas ela trata sobre a proteção dos dados pessoais. Então, ela diz assim que toda empresa, seja ela privada ou pública, deverá se adequar, deverá colocar proteção aos dados dos seus funcionários, dos prestadores de serviços, dos clientes. Então, nós, cidadãos, nós temos nessa lei a base da proteção de nossos dados. E a quem ela se direciona? Justamente isso, a todo tipo de empresa, tá? Desde o MEI, empresa de pequeno, médio e grande porte, deve se adequar à lei. Ela traz ali todas as diretrizes que a lei vai ter que as empresas terão que seguir para estar em conformidade com a LGPD. E aí a gente precisa entender o que é esse tratamento de dados, né? Na lei, no seu artigo 5º, ele traz ali a descrição do que é tratamento de dados. Então, vejam vocês que é todas essas palavrinhas ali. Então, desde que você visualizou o dado pessoal, fez a coleta, produção, armazenamento,
distribuição, arquivamento de dados pessoais, você já está tratando dados. Então, para uma empresa do comércio, indústria, né, quando a gente vai contratar um funcionário, a gente precisa primeiramente do currículo desse funcionário, né? E ali no currículo tem todos os dados dele, nome completo, endereço, a escolaridade, as funções que ele já executou, atividades que ele já fez na vida. E aí, contratando essa pessoa, a gente precisa dos dados dela para que ela entre ali na relação de funcionários de dentro da nossa empresa. E aí a lei vem justamente falando, você, empresário, deve dar proteção para aquele teu funcionário. Esses dados devem estar seguros. Então, aqui a gente não vai trazer de forma minuciosa, detalhada, mas quando a gente estiver dentro da tua empresa, a gente vai te treinar, vai treinar teus funcionários e vai mostrar todas essas diretrizes, todos esses princípios que a lei traz para que você coloque segurança na proteção de dados de todos eles. E aí nós temos que saber diferenciar, porque a lei traz a proteção dos dados e também ela traz essa diferenciação entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Por quê? Porque se eu vou lidar com os dados pessoais sensíveis, a proteção que a empresa, os colaboradores vão ter, vai ser mais cautelosa, vai ser mais séria. E vocês vão entender isso agora. Os dados pessoais, todos nós já sabemos, nome, endereço, RG, CPF, e-mail, número de telefone. Mas agora, os dados pessoais sensíveis, eles são a nossa particularidade. A origem racial, se eu sou solteira, se eu sou casada, a minha religião, os meus dados genéticos, dados relacionados com a saúde. Esses dados, por que eles são sensíveis? Porque o vazamento dele dentro da empresa pode acarretar prejuízo maior para a empresa, como uma ação de dano moral, como uma ação de discriminação. Porque imagina, eu contrato uma pessoa que ela tem a aparência de mulher, mas no documento dela lá está como se ela fosse do sexo masculino. Hoje em dia nós temos muito isso, é muito bacana essa inclusão da empresa, da sociedade, né? Mas e se dentro dessa empresa há esse vazamento de dado? Ninguém ali sabe que aquela pessoa tem um registro com o nome masculino. Todos já estão acostumados a lidar com ela como se fosse, né, a atual sexualidade dela. E se existe esse vazamento de dado, com certeza vai trazer a essa pessoa constrangimento, vergonha, e ela vai atrás dos seus direitos. E um dos seus direitos é essa ação de dano moral contra a empresa, visando não ter discriminação. Então, por isso que existe essa diferença desses dados e por isso que a gente precisa se proteger dentro da empresa. E aí nós temos a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Por como ela se aplica, em que ela se aplica. Ela vai se aplicar em todo o tratamento realizado de dados pessoal. Então, se eu, Eduardo, eu sou MEI, eu trabalho com semijoia, mas eu faço coleta de dados pessoais, eu vou precisar me adequar? Sim. É claro que eu não vou me adequar como uma empresa multinacional. Eu vou me adequar como uma empresa MEI. Também quando todos os bens e serviços forem feitos em território nacional, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é brasileira, ela é nossa. Então, se eu trabalho no exterior, eu vou ter que me adequar à lei do exterior, aqui no Brasil. Dados pessoais têm sido coletados no território nacional. Então, por exemplo, eu moro fora do país, mas eu presto serviço aqui dentro, como uma prestadora de serviço, ou contratado, muitas vezes essas empresas de cosméticos têm várias cidades, vários países têm um representante. Nesses casos também vai precisar se adequar, porque a coleta de dados ela foi feita aqui. O contrato de prestação de serviço foi aqui no Brasil. E também todos os indivíduos localizados no território nacional. Então, se eu estou trabalhando, tem fins econômicos no Brasil, eu vou se adequar na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, quando não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? Quando eu não vou precisar me preocupar com esta lei? Quando eu for pessoa física e não tiver fins econômicos, né? Então, eu vou fazer aí um casamento, vou pegar os dados dos meus convidados, enviar a lista de presente,
nesse caso, não tem por que haver essa proteção. Fins não econômicos. Fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos não vão ter a Lei Geral de Proteção de Dados, essa necessidade de se aplicar, porque, por exemplo, a gente vê vários escritores fazendo biografias não autorizadas, mas acaba fazendo e acaba trazendo aí os dados das pessoas para fins de estudos acadêmicos, pesquisas, de informações, como a gente está em tempo eleitoral, então quantas informações a gente não vê de políticos em jornais, né? São fins jornalísticos que carece da nossa necessidade de saber. Então, por isso, não precisa dessa proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. E também segurança pública, defesa nacional e investigação e repressão criminal. Nesses casos, é para nossa própria proteção. Quando abre uma investigação dentro do departamento de polícia, é óbvio que eles vão ter todos os nossos dados para nossa segurança, então não tem essa necessidade da proteção da lei. Aí é você. Então, e aí por que a LGPD é importante? Vocês vejam que a empresa está lá no topo, né? Primeiro, é importante porque a lei ela não traz explicitamente a obrigatoriedade da sua adequação. Mas, no seu texto, ele fala que a empresa ela tem que seguir os princípios, que ela tem que seguir as diretrizes, que ela precisa colocar medidas de segurança. Então, existe sim uma obrigatoriedade de toda empresa de fazer a adequação. E ela é importante porque eu, como empresário, vou colocar a proteção dentro dos dados pessoais dos meus funcionários, para os meus clientes, a minha empresa estará em conformidade e terá uma imagem e reputação elevada por conta disso. E por que é importante para os funcionários? Imagine eu como funcionária da sua empresa. É muito importante eu saber que a tua empresa ela protege meus dados. Então, eu sei que o empresário ele colocou ali medidas de segurança, de informação, onde meus dados não serão vazados. E no caso de um vazamento, ele terá medidas ali para remediar qualquer tipo de risco. E se houver um risco maior, ele vai se responsabilizar por isso. Então, eu tenho essa segurança na empresa que eu trabalho. Ela está em adequação, ela está em conformidade com a LGPD. E para os clientes, né? O que a gente muito vê aí no comércio, em alguns setores, que fala assim, ó, é venda somente em balcão, né? Não precisa de cadastro de cliente. E aí eu chego ali naquela empresa e falo assim, ó, eu preciso ter o nome, RG e endereço para eu poder te fazer uma venda. Tá, mas eu só vou comprar um produto, custa R$40, R$10. Mesmo assim, se eu não fizer esse cadastro, eu não posso te vender. Será mesmo? Né? Agora, é aquela empresa que precisa, que vai fazer o cadastro, que eu tenho crediário, que eu vendo por nota. Eu preciso ter o cadastro do cliente. Então, o cliente ele vai se sentir protegido porque ele sabe que aquela lei que está em adequação ou que já adequou a LGPD vai trazer proteção aos meus dados. Eu não vou ter problema de geração de boleto no meu nome, de boleto duplicidade, de falsidade, de vazamento de dados, né? E para fornecedores e prestadores de serviço? Isso aí já volta lá em cima na empresa. Eu, como empresa, estou adequada, estou em conformidade com a LGPD, os prestadores de serviços terão essa segurança. Os fornecedores, os terceirizados vão falar, eu vou naquela empresa. A sua empresa ela está em adequação, ela está protegendo os meus dados. E não naquele vizinho, e não na outra, no concorrente, que não vai me dar essa proteção. Então, vejo que tudo está ligado na empresa, né? Então, quanto mais proteção a empresa der para todos eles, né, clientes, fornecedores, funcionários, maior é a imagem dele e reputação dessa empresa. E assim atinge a sociedade, né? A sociedade ela vai ver aquela empresa e vai falar, nossa, essa empresa é muito boa. Essa empresa ela segue as leis. Essa empresa ela está seguindo as diretrizes que a LGPD impõe. E eu, como cidadão, não conheço o que é LGPD, eu vou lá, vou verificar. Ah, é proteção de dados. Então, eu vou comprar naquela empresa. Eu vou trabalhar com aquela empresa. Vou oferecer meu serviço para aquela empresa, porque ali tem proteção de dados, porque ali eles estão em conformidade. E a lei, ela traz, no seu escopo, alguns requisitos para o tratamento de dados pessoais. Então, quando a gente estiver lá dentro da tua empresa, eu vou verificar qual que é o requisito que a tua empresa vai precisar para fazer aquele tratamento de dados, né? A maioria deles
que é um pouquinho também que se confunde, é sobre o consentimento. Ah, eu preciso de consentimento do cliente para eu trabalhar, para eu fazer o cadastro. Nem sempre você vai precisar somente do consentimento. Então, ela traz ali cumprimento de obrigação legal, administração pública, realização de estudos de pesquisa, execução de contrato, que na maioria do caso de vocês, entra nessa hipótese de contrato com seus funcionários, de contrato com prestadora de serviço, de contrato direto com o cliente, né? Exercício regular de direitos em processo judicial. Hoje, nós temos muitos casos de ação judicial que já envolve a LGPD. Então, a gente precisa entender se essa hipótese vai entrar dentro da minha empresa. Proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse do controlador e proteção de crédito, que também está na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, né? Que entra lá no sistema para verificar qual que é o score daquele cliente, se eu posso vender para ele no crédito ou não, né? Quando a gente faz essa pesquisa, a gente está tratando os dados pessoais desse cliente. A gente verifica ali, através do CPF dele, ali vai aparecer todos os dados dele, inclusive dados passados. Quais são os endereços que aquele cliente já possuiu, né? Então, nós, como comerciantes, como donos de empresas, a gente precisa se adequar numa dessas hipóteses. E ela também traz alguns princípios, né? Não vou detalhar todos, mas quando eu estiver lá dentro da tua empresa, eu vou detalhar certinho para todos os teus funcionários, para você, para todos os setores, como seguir esses princípios, né? E eu vou falar aqui sobre o princípio da necessidade. O princípio da necessidade, ele fala assim: qual a necessidade que eu tenho de coletar dados pessoais, de fazer tratamento dos dados pessoais? É de funcionário? É extrema necessidade. É importantíssimo eu tratar dados dos meus funcionários. Eu preciso daqueles dados para encaminhar para o contador, para que ele faça o cálculo trabalhista. Eu preciso encaminhar para o banco que vai fazer o pagamento deles. Eu preciso encaminhar para a INSS. Então, vejo como a necessidade é grande. E qual que é a necessidade de eu coletar os dados dos clientes? Lembro que ali, logo atrás, eu falei que tem empresas que não têm essa necessidade. Eu vou vender em balcão, eu não preciso, eu vou vender à vista. Agora, a minha empresa não, eu faço cadastro, eu vendo em nota, eu tenho crediário, eu preciso. Então, a necessidade de obter esses dados também é grande. E outro princípio de muita importância para o comércio e indústria é da prevenção. Como que a tua indústria ela tem medidas de prevenção para evitar riscos de vazamento de dados? A tua empresa ela tem ali controle de acesso a documentos, controle de acesso a sistemas. Nós trabalhamos com os termos mesa limpa, tela limpa, que nós vamos ensinar os seus funcionários, que nós vamos ensinar vocês. E ali entra no princípio da prevenção. De que forma que eu vou prevenir a minha empresa de riscos envolvendo dados pessoais. E o que acontecerá com aquelas empresas que elas não se adequarem? Né? Até o momento, tenho a minha empresa e eu não adequei a minha empresa na Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro passo, a primeira perca é da competitividade. Porque nós sabemos que hoje em dia conta muito o que a sua empresa está, se ela está correta, se ela está dentro da conformidade, se ela está adequada nas normas, nas leis. Então, empresas multinacionais, empresas de fora do país, elas vão buscar se relacionar com empresas adequadas. Vão buscar fazer parcerias, investir em empresas que já estão adequadas, comprar produto, oferecer produto de empresas que já estão adequadas. Então, nesse caso, se a sua empresa, ou se a empresa que você trabalha não está adequada, ela já está perdendo em comparação com outras empresas no mercado de trabalho. Desde o simples contrato, como também de... qual que é a palavra que eu tinha falado para você? De concorrência, da concorrência com outras empresas também, que é no setor público, porque essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela também atinge a licitação, isso. Ela também atinge o setor público.
Outro problema que vai acontecer é a fiscalização. E aí vocês podem falar, ah, não, mas até chegar aqui em Dourados essa fiscalização, até chegar lá em Bela Vista, que é mais longe aqui de Dourados, uma cidade de 25 mil habitantes, mas vai chegar, não só vai chegar, como já está chegando. Porque se eu sou cliente de uma das empresas que vocês trabalham e eu conseguir demonstrar que os meus dados vazaram da empresa de vocês, eu posso ir no PROCON, abrir ali um processo administrativo contra a empresa. Imediatamente a NPD vai ter acesso a esse vazamento. A NPD ela pode vir fiscalizar administrativamente, colocando aí algumas punições e alguns prazos para a sua empresa se adequar. E também ações judiciais. E as ações judiciais, eu estava estudando, 40% são sobre danos morais. Então, eu tive meu dado vazado e me senti ofendida. Tive um dano moral. A minha integridade, a minha privacidade. E o restante é tudo de vazamento de dados. Então, são boletos falsos gerados, são golpes em WhatsApp. A gente está cansado de ver na mídia, até o Serasa teve maior vazamento de dados. Então, quantos RG, CPF, nome, endereço está circulando aí na nuvem que a gente fala, né? E são dados simples, eu consigo fazer cadastro em vários sites e comprar, como a gente vê diariamente na mídia. Também temos as penalidades, que as penalidades vão ser multas, vão ser sanções dos seus dados, vão ser bloqueios dos dados. A multa ali tem de 2% até 50 milhões para aquelas empresas. É óbvio que isso vai do porte da empresa, né? Mas de todas as penalidades, a que nós consideramos a mais séria é a publicização. Por quê? Ter o nome da minha empresa, algo que eu demorei tanto para construir, a reputação da minha empresa no mercado, na mídia, como uma empresa que não está em conformidade, uma empresa que não é seguro para o meu cliente fazer relação, uma empresa que não é seguro para o meu fornecedor ter relação, isso com certeza é a pior penalidade, porque se atinge a imagem da sua empresa, atinge diretamente o lucro da sua empresa. Antes de eu mostrar os casos que envolvem a LGPD para vocês, eu só vou retornar no que a Eduarda comentou sobre licitação. Muitas empresas participam de licitação, né? Então, hoje, um dos requisitos para que você participe de licitação é conformidade. Algumas das ferramentas do compliance deve ter dentro da sua empresa, e a conformidade e adequação da LGPD. Então, se você não está adequado e você vai participar de uma licitação, você pode ter perdido ali por conta de não ter a adequação da LGPD. Por isso que é bastante importante, e aí entra também nessa parte da publicização, onde a minha empresa perdeu a imagem, a reputação dela, justamente por ter perdido uma licitação, porque eu não adequei a minha empresa na LGPD. E aí a gente traz aqui alguns casos que envolvendo a LGPD. Já passou um tempinho, né, mas após um ano em vigor, a LGPD já embasou mais de 1.000 sentenças na justiça. A LGPD completou esse ano 4 anos em vigor. Então, se depois de um ano, em 2019, ela tinha 1.000 sentenças, imagina quantas sentenças nós temos hoje envolvendo a LGPD, né? Criminosos vendem por R$200 acesso a dados completos de milhões de brasileiros. Isso aqui, gente, por incrível que pareça, acontece. Na Praça da Sé, em São Paulo, é vendido pendrives com dados pessoais de muitas empresas. Ontem nós tivemos um noticiário daquele aplicativo do Ipiranga, onde você vai lá, abastece e coloca ali um crédito, né? Ontem houve vazamento de dados pessoais das pessoas que têm cadastro naquele aplicativo. E dessa forma ali, eles são vendidos por R$200, por R$100. Dados que para a gente não tem, o valor é imenso, né, dos nossos dados pessoais. No Brasil, é mais comum vazar dados pessoais de funcionários do que clientes. Então, nós funcionários, a gente tem essa preocupação. Então, é mais comum, como a Eduarda trouxe, 70% dos casos de ação judicial é por vazamento de dados pessoais de funcionários.
Empresa é condenada a 5 mil por violar LGPD com o celular de funcionária. Isso aqui é muito comum no comércio, da gente ter um celular empresarial, mas os nossos funcionários utilizarem o celular particular deles. E aí, quando eu vou para minha casa descansar no final de semana, o meu celular fica tocando, fica pedindo ali orientação, informação sobre a empresa. E por não estar em adequação, a empresa teve que pagar 5 mil reais como forma de indenização para aquela funcionária. Além disso aí, tem diversas outras notícias que está na mídia aí para acesso de vocês. Gente, era isso. Eu quero agradecer a todos pela presença e por terem interesse de conhecer a LGPD. Tá? Muito obrigada. Em nome da diretoria da sede, agradecemos a participação das palestrantes Eduarda e Harriete no evento de hoje. Nosso próximo encontro acontece no dia 5 de outubro. No dia 8 de outubro, a sede irá realizar, das 8 ao meio-dia, na Praça Antônio João, a Manhã Encantada, em comemoração ao Dia das Crianças. Terá diversos brinquedos, atração cultural, pipoca, doce, picolés. E nós entregamos para vocês um convite para que a empresa associada seja patrocinadora do evento. No verso do convite tem a chave Pix. E maiores informações, só entrar em contato com a sede. Neste momento, faremos o sorteio valendo um pacote feminino com 10 sessões de depilação a laser, oferecida pela empresa associada Espaço Lazer Depilação, que está hoje aqui participando conosco do Despertar. Vamos ao sorteio? Esse sorteio deixa a gente nervosa, né? Número 2. Convido à frente as meninas da depilação laser para tirar uma foto com a ganhadora. Agradecemos à empresa associada Espaço Laser pela parceria. Em nome da diretoria da sede, agradecemos a participação dos colaboradores e gestores presentes e também dos participantes que estão nos assistindo pelo Facebook. Nosso muito obrigada. O café da manhã está servido no nosso hall de entrada. Até o próximo evento, no dia 5 de outubro. Nossas raízes contam histórias. O quanto somos grandes, fortes, acolhedores, corajosos. Somos feitos de gente, de céu, de sonhos, trabalho, de natureza exuberante. Nossa riqueza corre nos rios, nas estradas, nas salas de aula, nos corações. Nós somos sul-mato-grossenses. Nós somos Unigram.